Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Capítulo 29, versículo de número 7. Capítulo 29, versículo de número 7. Vamos ler juntos com essa linguagem que está em tela. E também fecharam as portas do pórtico ou do átrio. Apagaram as lâmpadas. Não mais queimaram incensos e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá, Jerusalém, e Deus entregou ao seu terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes por coisa alguma, porque o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servir e para ser de seus ministros e para ser de seus queimadores de incenso. Fale comigo em alto e bom som, diga: Deus me escolheu para servi-lo como ministro e queimador de incenso. Gente querida, deixa eu falar com você uma coisa, algumas coisas muito importantes. Ontem nós passamos uma noite muito especial de avivamentos, de manifestações. Você está aí caminhando já há alguns dias, 8 dias consecutivos de culto, ouvindo profecias, doutrinas, argumentações bíblicas e bastante pertinentes para esse ano da igreja. É o que Deus tem para você, nada velho, nada ultrapassado. Deus tem para você coisas e segredos para esse tempo. Chaves que abrirão e cortinas serão descortinadas para esse tempo. Revelações para o seu coração e chaves que abrirão portas para o seu destino. Por isso que a palavra tem que ser muito bem pregada e a atenção tem que ser redobrada. Você não está em um cinema e um teatro. Você está na casa de Deus, o lugar que Deus se manifesta. Então, retribua esse momento com total reverência, com total dignidade. E a maturidade tem que ser colocada em xeque, em voga, para que nesse momento Deus tenha liberdade para falar o que Ele quer falar com a igreja. A gente vem para cá querendo ouvir muita coisa. Eu quero ouvir o que eu gosto, eu quero ouvir o que o meu coração deseja. E tem horas que Deus frustra a gente. Falar o que Deus quer falar, totalmente frustra o que eu quero ouvir. Mas o que eu quero ouvir agrada meus ouvidos. O que Deus quer falar transforma a minha vida. Então, vamos abordar aqui o assunto de ontem. Para quem não veio ontem, deixa eu recapitular a introdução. E para quem esteve ontem e está comigo mais uma vez, para não ser longo e cansativo, eu vou recapitular, eu não vou repetir, tá? É só substanciar o assunto para todos. O paradoxo do 28 para o 29, que são os capítulos de 2 Crônicas, retrata a má liderança de um líder chamado Acais e retrata a restauração da apostasia que o trono de Judá viveu com Acais
no 29, Ezequias assume o trono e restaura o avivamento de volta para Judá. Ontem nós falamos sobre os problemas intrínsecos no capítulo 28, e eu comecei a falar sobre a restauração do capítulo 29. Aí nós batemos aí alguns minutos de pregação, manifestações, a igreja bem repleta e cheia de Deus, nós não conseguimos terminar o raciocínio. Então eu vou tentar, junto com você, retomar o nosso raciocínio de ontem, fazendo algo que nós chamamos de exposição da introdução, recapitulando o raciocínio básico da introdução e não sendo tão profundo como ontem, é só para substanciar todos os ouvidos e todas as mentalidades. Acais é filho de Jotão, que reinou em Judá no ano de 735. E ficou de 735, 16 anos sendo o monarca de Judá. E a monarquia consiste em carregar a coroa na cabeça, carregar o cedro na mão, carregar o trono de Judá ou Israel. Todo o conceito monárquico também trabalha com a liturgia de pai para filho, o que é chamado de visão monárquica, é conhecida por pai para filho. O pai assume, o filho assume. O filho de Jotão, Acais, assumiu o trono e ascendeu o trono de Judá em 735, após o reflexo do cativeiro da Síria, tomando e predominando Israel, e levando Israel cativo e dominando todo o contexto de Israel, dominando tanto a capital do Reino Norte, levando e arrebatando os portões da Samaria e levando para a Síria com Sargão II. Isso está intrínseco ao que Síria fez com Israel, no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 24, quando a Síria entra em Israel e traz consigo 5 tipos de deuses. Não é? E os 5 tipos de deuses que a Síria manda para Israel, capital do Reino Norte, era Cuta, Ava, Ramat, Sefarvaim, e cada um dessas cidades que entraram trouxeram seus deuses sumérios. E para cada deuses em Israel, predominavam em cima da adoração do Deus de Israel. Então, partindo desse ponto, isso aqui é uma outra mensagem que dá na nossa mente, não é? Porque em Israel se adorava o Deus de Abraão. A capital de Israel, que é o reino norte da Síria, tinha um templo sagrado que adorava o Deus de Israel. Mas quando a Síria entra e toma Israel, eles levam para Israel os 5 deuses que entravam, que a Síria trabalhava. E para Cuta, Ramat, Sefarvaim e outras nações, cada um tinha a sua entidade. Por exemplo, o deus Nergal, que Nergal aqui era o deuses sumérios, que era uma entidade chamada aprisionamento. Olha o nome da entidade, Nergal. Esse Nergal entrou em Israel e tomou e predominou Israel. Havia um cantinho que Deus era glorificado, Deus era o único. Agora, pelos pecados e apostasia do seu próprio povo, o lugar que Deus era glorificado vai ser dividido com 5 entidades. Cuta, Ramat, Sefarvaim, Ava, Babilônia, trouxeram os seus deuses e cada deus sua entidade. No dia que eu voltar aqui, mais uma promessa, eu vou pregar sobre esses 5 tipos de deuses, porque cada um deus que entrou aqui são deuses sumérios que parecem que estão ainda ativos hoje, porque cada um trabalha numa parte da igreja para destruir a dinâmica da igreja. Isso era Israel, cativo na mão da Síria. Judá, sua co-irmã, era para aprender com os problemas da Síria com Israel, mas Judá não aprendeu porque a apostasia de Judá começou pela sua liderança. A Bíblia diz que Acais se tornou tão apóstata que ele idolatra os deuses Baalins, ele mata seus filhos no Vale de Rinom. Acais, ele comete atos cruciais para a queda de um líder, que é fazer aliança política, exterminar a legalidade da voz de Deus em Judá,
Pastor, como é que alguém extermina a voz de Deus se Deus fala o que quer? Deus fala através dos profetas. Isaías entregou uma profecia para Acais, e Acais colocou as mãos nos ouvidos e não quis ouvir Deus falar. Ele não valorizou o profético, e através da falta de sensibilidade para não ouvir Deus, Deus falou para Acais: se você voltar para o lugar de santidade e retornar para a minha dependência, tu não perderás batalha. Deus ainda foi misericordioso com Acais, porque o homem que Deus levanta, por mais que ele caia, Deus dá uma chance para ele retornar. Agora, se você quiser permanecer na queda, já é um particular só seu. Deus é um Deus de segunda chance, mas não brinque com a chance que Deus está dando. Porque o mesmo Deus que dá a chance é o Deus que permite a chance acabar, porque Ele é o que manda no tempo. Só não brinque com a misericórdia. Acais ouviu Deus e botou a mão no ouvido para desobedecer o profético. Isaías entregou, porque profeta entrega. Se os ouvidos vão valorizar ou não, é um particular do dono da orelha. O dono da audição, o dono do ouvido, se quiser aprender ou não aprender, é um particular seu. Mas profeta não depende do abraço que o ouvinte vai dar. Se você ouvir e não gostar, é seu. Se você ouvir e comer muito, é para você. Se você ouvir e comer pouco, também é para você. A função do profeta é entregar a palavra e não ter nenhum particular com quem ouviu e não gostou. Reclame com quem usou o profeta. Não queira falar mal do profeta que te entregou uma palavra. Isaías falou no capítulo 59, vocês me glorificam com a boca, mas o coração está longe. Essa expressão do termo hebraico, coração, é Levi. Levi, L-E-V mudo, Levi, coração. Só que essa expressão, o coração está longe, vem da língua hebraica kavaná, que significa intenção do coração. Isaías está dizendo para o povo, vocês me glorificam com a boca, mas o kavaná está longe. Kavaná é intenção, não confunda com yetzer, porque yetzer é inclinação. Kavaná, intenção do coração. O povo sabe quem é Deus, sabe a letra da música, conhece o nome da igreja, sabe o que tem que fazer, mas não tem sentimento e nem intenção de fazer. Vocês me glorificam porque a letra está na tela, e vocês começam a balbuciar a palavra, mas o coração de vocês não está na música e não está na profecia. O coração de vocês está longe. E infelizmente, não adianta saber o nome do pastor, não saber o nome do cantor e nem o nome do pregador, se você está aqui por obrigação e não por sentimento. Deus não ouve, não recebe culto que primeiro não tenha sentimento. E eu vou repetir a palavra. Culto que Deus recebe não tem beleza de cântico, não tem beleza de verbalização da prédica. Culto que Deus recebe não é a oratória do pregador que facilita Deus receber. Culto que vem de Deus, para Deus receber, tem que ter culto com sentimento. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, que haja o mesmo sentimento em vós que teve Cristo Jesus. Culto que agrada a Deus tem que ter sentimento. Então, se o teu amém não tiver sentimento, se o teu glória não tiver intenção, se você está sentado aqui sem intenção de estar aqui, tudo que você faz aqui dentro não passou do teto. Agora, se você está cansado, mas a intenção era de estar aqui, se você está aqui porque escolheu estar aqui, levanta as mãos, entrega, porque Deus vai receber tudo que é seu. O que manda no culto que Deus recebe é a intenção do coração. É intenção. Judá viveu a apostasia espiritual por consequência da sua má liderança. E me perdoe, vocês têm um privilégio de ter bons pastores aqui, pastora Débora, pastor Adriano, que são os líderes da igreja, e um time muito abençoado. Então vocês não são crentes porque vocês não querem ser, ou vocês são porque escolheram ser. Mas nunca que vocês vão colocar Deus na parede e falar, a culpa é de quem você levantou para me ensinar errado. Porque pelo que eu vejo que eu caminho aqui com vocês, o time é muito bom. A equipe que Deus levantou é muito bacana. Então você só não caminha, não cresce, porque se você não quer. Porque Deus levantou gente para trabalhar, para te ensinar e para erguer. Agora tem um detalhe. O pior é quando você está querendo Deus, mas a liderança te leva para o buraco. Acais não pecou sozinho. Acais levou Judá à apostasia. Pastor, eu não concordo.
porque líder não muda quem eu sou. Tudo bem, cada um pensa por si. E quem tem personalidade não é levado por massa de manobra. Só que tem um detalhe: as atitudes que Acais tomou, nem eu que sou pastor, vivendo naquela época, conhecendo o Deus que eu conheço, viveria firme com Deus, tendo uma liderança como essa. Acais, ele fechou a porta do templo, tirou o acesso. Acais, ele quebrou o altar de holocausto, encerrou o sacrifício. Acais apagou as tochas do culto, não tem mais iluminação, presença, culto de fervor a Deus. Acais colocou imundícias no templo, acabou a santidade do templo. Como é que vai ser crente num culto desse? E eu entendo o silêncio, e agora é hora de estar silêncio funcionando, e esses améns aí é muito gostoso ouvir, mas preste bem atenção. O culto de Judá se tornou apóstata, a apostasia predominou em Judá, porque o líder de Judá se desviou primeiro. Deus falou e o rei não quis ouvir. O sacerdote até perguntou: para que os ídolos e postes? É porque vamos copiar o culto de Damasco e trazer para Judá. Pronto. O povo não ora mais, são 16 anos sem sacrifício. Acais acabou com a Peshá, a Páscoa de Israel. O povo não mais cultua a Páscoa. E a Páscoa era uma das festas originais da cultura judaica. O rei Acais proibiu a festa da Páscoa. E agora? Sem Páscoa, sem sacrifício. Sem sacrifício, sem culto. Sem culto, portas fechadas. Porta fechada, povo desviado. Pastor Gadelha, ontem você me ensinou, eu só estou recapitulando esse assunto. Para que, pastor, que Deus então permite um líder desse? Deus permitiu 16 anos essa liderança predominar em Judá. Quando Acais morreu no túmulo de seus pais e ficou conhecido como no artigo definido, o pior rei de Judá, capítulo 29 entra com a epígrafe gritando no texto: e Ezequias, filho de Acais, trouxe a reforma para Judá. Porque se Acais destruiu o culto, acabou com a presença de Deus no coração do povo e fechou o templo de Jerusalém, Ezequias é o tipo legal. E nós vamos tratar aqui não só paralelos de um pai e de um filho, mas nós vamos fazer uma tipologia usando a sistemática da teologia, fazendo uma comparação exegética entre quem é Acais e quem é Ezequias. A representação de Acais para esse tempo e a representação de Ezequias para esse tempo. Ontem eu comecei falando que as atitudes de Ezequias eram, capítulo 29, versículo 2. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Lembro-me que eu apliquei até aqui. Ezequias fez o que era reto aos olhos de Deus. E começando Ezequias a fazer o que é certo, versículo 3, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aqui eu parei de pregar, não dei mais continuidade por conta de tudo que aconteceu ontem. E eu paro aqui para a gente começar o raciocínio. Quando a porta do templo foi aberta, o pai de Ezequias está morto, mas Ezequias dá uma resposta profética para a atitude do pai. Meu pai fechou a porta do templo, destruindo os acessos à adoração. Eu me assento no trono e abro o acesso para o povo adorar. Só que a adoração no templo precisa de uma atitude dos levitas. Gente, pasme os senhores. Como o Acais, que era o rei do capítulo 28, destruiu o culto de Judá, Acais mandou embora o sacerdote e os levitas. Entronizou as adorações a ídolos de Damasco, da Síria, e aos deuses de Baalins e a Baals dentro do templo. Então, já que tem adoração a ídolos, não tem levitas para ofício sacerdotal. Pastor Gadelha, quem são os levitas do templo? São os oficiais que mexem, que entram na manutenção do Beit Hamikdash, do templo sagrado. Então toda a manutenção do templo é dado pelos levitas. Levita é separado por Deus para mexer nos utensílios da casa do Senhor. Ainda bem que eu não sou levita,
Pelo contrário, hoje em dia não temos mais levitas oficiais. Nós, como igreja, somos os levitas do templo. Não somos da parte sanguínea, mas temos o ofício de levitas na exposição espiritual. Levitas são os que mexem na obra de Deus, trabalham no ofício diário do templo do Senhor. Então quem olha para a igreja encontra muitos levitas. A mídia são levitas na igreja. Os limpadores da igreja, obreiros, as pessoas que faxinam o templo, são levitas da igreja. Os músicos são os levitas da igreja. O pastor Arthur, que está pregando para vocês e estudando, os professores da igreja, os pastores da igreja, tirando a liderança, que é o ofício sacerdotal, são os levitas da igreja. Então não há uma separação do Antigo Testamento para hoje. A única forma de dividirmos quem são é na parte sanguínea. Nós não somos da tribo de Levi para carregarmos o peso, mas nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus. Quando Acais tirou os levitas do templo, a primeira atitude que Ezequias tomou, está no capítulo de número 3 e no capítulo 4. Abriu as portas da casa do Senhor, reparou o altar, versículo 4, e trouxe de volta os levitas e os sacerdotes, e disse aos levitas: santificai-vos agora, ó levitas, e volte a mexer no que era ofício de vocês. Só que antes o templo estava bonito para trabalhar, e agora a mão de vocês tem que estar santificada para mexer naquilo que está de imundície no templo. Pasme vocês que está montando a introdução comigo, vamos aplicar uma doutrina nesta introdução. As mãos dos levitas precisam estar santificadas. Para que santificada? Porque o templo está sujo, e para mexer na sujeira tem que estar limpo os levitas. E a santificação dos levitas é a preparação. Como se prepara um levita? O levita se prepara tomando 7 banhos de ervas puras. Depois do banho do levita ou do sacerdote, a preparação é a mesma. A cultura judaica ensina o que é uma preparação sacerdotal. O sacerdote se prepara tomando banho para se limpar 7 vezes com águas puras, com ervas. O segundo ponto do banho sacerdotal: o sacerdote, além do banho, ele se perfuma com muitas iguarias e usa também a vestimenta real. Usando também a vestimenta real, é colocado na testa do sacerdote a expressão Kedesh, santificado. E essa expressão colocada na testa do sacerdote, junto com a sua roupa, a mitra sacerdotal, o sacerdote está puro para santificado, para fazer culto. Só que a cultura é muito clássica quando prepara um sacerdote e um levita. Culto que começa num dia, o sacerdote se prepara num dia anterior. E agora vai chocar muito com o nosso tipo de culto, porque quem Deus chama para se santificar, não se santifica no dia para preparar culto. A santificação de quem Deus chama é num dia anterior. Você quer ver? O sacerdote passava em vigília, lendo a Torá, a mitzvot, lendo a Torá. Para quê? Para quê? Porque a preparação não é estética, a preparação também é mental, porque a santidade do sacerdote é nos banhos, na pele, e também em leituras para a mentalidade. Santidade é fora e dentro. E o sacerdote não podia dormir? Não podia. Se acendia o incensário. O incensário pegava fogo. Preste bem atenção. O sacerdote acendia o incensário. O levita tinha que estar com o sacerdote ligado 24 horas. E eu acho isso muito bacana, porque a preparação do sacerdote, ela é árdua um dia anterior. Toma banho, põe a roupa, põe a mitra na testa e passa a madrugada inteira sentado na cadeira do sacerdote. Coloca a mesa para o sacerdote usar a mitzvot, a lei. E ele começa a meditar na Sefer HaMitzvot, os 613 mandamentos da cultura. E ele começa a ler as leis, começa a meditar nas leis, e a preparação é fora e dentro.
E os levitas tem que estar ligado na preparação do sacerdote e se prepara junto com ele. Porque se o líder se prepara, o time também se prepara. Por que o líder tem que se preparar e o time também? Porque se um estiver fora da visão e fora da santidade, pode quebrar o nível de culto. Então, para o culto ser poderoso e para dar certo, o cabeça se prepara, mas o time também se prepara. Eu venho aqui te dizer uma coisa antes de continuar o raciocínio. Se você quer fazer parte de um time que Deus levanta nesta igreja, você tem que aprender que não é botando a blusa que entra no time, não é colocando o boné que entra no time, não é colocando a camisa de ano do milagre que se entra no time. Como é que faz, pastor, para viver um ano de excelência na velocidade que Deus está prometendo? Tem que manter o mesmo nível, a mesma pegada, a mesma graça, a mesma autoridade, a mesma consagração. Eu não estou afim de jejuar, então tira a blusa e não participa do time. Eu não estou afim de me preparar, então tira a roupa e vai participar de outra equipe. Mas pastor, eu quero viver o milagre que os meus pastores vivem, eu quero andar na velocidade que os obreiros andam, então começa a fazer o que eles fazem, porque é bonito viver o glamour do altar, mas para dar certo o glamour do altar, tem que dar certo na preparação do oculto. Ninguém vê o sacerdote se preparar, e ninguém vê o levita se preparar, mas para mexer com o demônio, para mexer com santidade, para mexer no altar, para mexer no profético, tem que estar com a veste limpa, mente limpa e com a vida no altar. É muita gente glamouralizada, deixa eu mudar aqui o vernáculo, é muito glamour na igreja. Deixa eu pegar no microfone, deixa eu pegar no instrumento, tira a minha foto no altar, eu quero aparecer no banner, eu quero aparecer na equipe, eu quero aparecer no time. Só que você quer muita aparência e pouca entrega. Deixa eu te contar um segredo, o nível da minha entrega revela o nível da minha necessidade. Quem não quer nada não entrega nada. Agora quem muito se entrega muito. Quem ora pouco vai ter pouco, quem ora muito vai ter muito. Isso aqui é a parte bonita do ministério. Só que ministério não começa aqui, ministério passa por aqui. E aqui é 2 horas de culto. Quer ver o ministério? É na madrugada quando a câmera desliga, é na madrugada quando ninguém está te vendo, é na madrugada que todo mundo vai dormir e você está dizendo: Senhor, abençoa a minha liderança, abençoa a juventude, abençoa os homens, abençoa. Eu entendo você que não levantou a mão. Tu não quer orar, mas quer microfone. Tu não quer orar, mas quer participar. Tu não quer vida de oração, mas não quer ler Bíblia. Assim diz o Senhor para você: Deus tem coisa grande na tua vida? Tem. Deus vai te levar às nações? Talvez vai. Tu vai viver o milagre? Vai. Mas você só vai romper se você entender o nível do profético. Não adianta andar na profecia, ouvir profecia e não viver a vida do profético. E como é que é a vida do profético? Vai ter dias que tu vai profetizar milagre precisando dele. Vai ter dias que tu vai profetizar cura doente. Vai ter dias que tu vai estar mal profetizando bem. Isso é hipocrisia? Não é, é maturidade. Viva a profecia, mas não viva o que eu passo. O que eu passo, Deus me conhece, mas a minha boca abre para deixar Deus me usar. Levanta as tuas mãos e pega a palavra. O caldo vai engrossar, a chapa vai esquentar, mas se tu segurar a onda e até o final, Deus vai te usar na terra e vai te abençoar. O nível da entrega. Esse é o nível. Esse é o nível. Fale comigo assim, olhe para alguém e diga: tem que ter preparação. Não, calma que eu só estou começando. Diga para ele: tem que ter preparação. Diga: se prepare para viver o que Deus já preparou para você. Então o culto da preparação sacerdotal é intencional. Kavaná, intenção. Eu me preparo para viver o que Deus tem para mim. Sim ou não? Agora vem, não, muito pouco. Não adianta eu ensinar essa profundidade e você andar para um lado e para o outro. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Sim ou não? Quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos continuar a introdução. A Bíblia diz sobre a vida de um levita. Pastor, por que Deus chamou levita se eu conheço a historicidade da raiz de Levi? Levi, coração. Mas da tribo de Levi veio do filho de Jacó. E esse filho de Jacó foi a pessoa que Jacó
não deu herança para ele. Deus pulou o patriarca e deu o que o patriarca não deu? Calma e conheça a história. Não é que Deus pulou o que o patriarca bloqueou. É que Jacó olhou para o pecado de Levi, tentando defender sua irmã e matando os homens em Siquém. Jacó falou assim, ó, a minha casa e a minha família não trabalha por mãos humanas. Deus é a nossa justiça. Todos os meus filhos serão abençoados, menos Jacó. Ué, então por que Deus deu o que Jacó não deu? É porque quando fizeram o bezerro de ouro, quem não idolatrou? Não, 5 não vale. Vamos lá, de novo. A única tribo que não idolatrou o bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Deus falou para a tribo de Levi, vocês são a tribo sem herança, não é? Somos. Então, a partir de agora, o Senhor é a sua herança. A partir de agora, eu serei a sua herança. Ah, Senhor, mas nós não temos herança terrena. Deus disse, é por isso que eu chamei vocês. Se eu chamasse a tribo de Judá, eles têm muita terra para cuidar. Se eu chamasse a tribo de Ruben, Levi, Ruben, Isacar, Zebulon, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Benjamim, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, cada um tem terra para cuidar. E por que o Senhor chamou a mim? É porque vocês são à toa. Vocês não têm herança, não têm dinheiro, não têm terra. E por que a chamada é nossa? Porque vocês não têm que se preocupar se faltar alguma coisa. A mente de vocês vai estar focada em mim. Vocês vão comer o que eu der, vocês vão dormir aonde eu coloco. Ai, ai, ai. Eu entendo o cansaço, eu vou ter paciência, eu vou repetir. Vocês vão comer o que eu der, vão dormir aonde eu colocar. E qual é a herança? Eu sei, dormir aonde vocês não querem é difícil. Comer o que vocês não querem é difícil. Mas viver de dependência é para poucos. Já que vocês não têm herança, eu convoco vocês a ser a única tribo dos filhos de Jacó que não tem nada embaixo, mas terá tudo aqui em cima. E qual é a dignidade de não ter nada embaixo? Porque a moda tem geografia, tem territórios, um tem ouro, outro tem prata, a tribo de Gad tem isso, a tribo do fulano tem isso, e nós não temos terra, por isso, eu sou a tua herança. Mas nós não entendemos, eu sei que vocês não vão entender, porque é glamuroso ter terra para cuidar. Agora, quando vocês entenderem que eu sou mais importante do que a geografia terrena, vocês vão entender. E qual é a nossa função? Eu preciso que vocês compactuem comigo, tocando na Arona Kodesh, na Arca da Aliança. E daí, o tabernáculo terreno, vocês vão ser mantenedores do tabernáculo. A única tribo que terá legalidade para tocar no espiritual são vocês. Aí, a minha arca será levada. Eu vou abrir um parêntese para te ensinar. A minha arca será levada nos ombros. Pasmem os levitas aqui dentro, que não é quem canta e não é quem toca, é todos que trabalham para Deus aqui. Levar a arca nos ombros. Pastor, levar a arca é mole? Não sei, vamos aprender. A arca da aliança é uma madeira de utensílio pesado, feito de revestimento por ouro, por dentro e por fora, ouro maciço, e carrega uma tampa de propiciatório, com 2 querubins, um de frente para o outro, e uma lâmina entre os querubins, chamada de gapiporete. Essa lâmina é onde o sangue do animal batia e a Shekinah descia. Aonde esta arca era levada? Nas argolas da arca. Havia 2 varas com 4 argolas, 2 à minha esquerda, 2 à minha direita, e levitas ao lado da arca, cada um botava no ombro e levava a arca. Quando a galera caminhava, e tu tem o que? Eu tenho 10 terras. E tu tem o que? Eu tenho 2 terras. E tu tem o que? Eu tenho muitos ouros. E tu tem o que? Patrimônios para dar e vender. Quando chegava a tribo de Levi, e tu tem o que, Levi? Tem o peso de presença no ombro.
Peraí que você está devagar lá atrás, já pegaram, eu vou repetir. E vocês, Levi, tem o quê? Eu carrego a presença de Deus no ombro. Deve ser pesado, hein? Porque andar já é difícil. Andar com peso nas costas é mais difícil ainda. É para isso que Deus me chamou. Eu entendo quem não carrega peso, mas tenta me entender o peso que eu carrego. E eu só carrego porque a chamada está comigo. Eu vou te entregar aí, querida, que quer parar porque está pesada. Eu não quero mais cantar porque o peso está grande. Eu não quero mais pregar porque o peso está grande. Eu não quero mais pastorear porque está pesado para mim. Tu quer jogar fora? Pode jogar, mas tu vai voltar a estaca zero. Lembra? Tu não tinha nada, tu ia dormir na rua, viver de emprestado e não ter nem o que comer. Aí vem Deus e diz: só porque teu pai na terra te rejeitou, eu te dou uma herança sacerdotal. Tu vai carregar a minha presença nos ombros. Mas pastor, o que adianta Deus me chamar, mas está pesado? Acorda. É por isso que eles ficam rindo e tu só vive chorando. É por isso que quem peca, Deus não faz nada, e tu quando peca, Deus já te arrebenta logo. Por quê? Porque contigo é no estreito, contigo é apertado, contigo é na base da pancada. Por que eu? Porque tu carrega o que eles não carregam. Eles carregam dinheiro no bolso, e eu carrego o quê? A presença do Pai, a presença do Filho e ai, ai, ai. Quem está comigo, levante a mão aí. Escolha, filho. Quer ser bombado na terra? Eu te entendo, mas olha para mim. Às vezes eu estou viajando o Brasil e o pau está quebrando na minha casa, e tu nunca vai saber se eu estou feliz ou se eu estou triste. Sabe por quê? Porque eu aprendi, não negocio. O que eu sofro, mas a obra vai continuar. Ei, cantor, ei, crente, ei, pregador, pode estar sofrendo, mas quando subir aqui, entrega tudo de verdade. O peso é de responsabilidade. Segura a mão de alguém do teu lado aí com muito amor e respeito. Balança a mão de um querido aí. Mas se for pegar sem vontade, pode largar que eu prego sozinho. Agora pega a mão direito aí e diga para ele assim, ó: peso de responsabilidade. Diga, peso de responsabilidade. Diga, você não está carregando o peso do corpo, você está carregando o peso da glória. E diga, você está carregando o peso da glória. Você está carregando o peso da glória. Porém, eu vou revelar coisas aqui. Quem está comigo, vem na ligação aí. É por isso que tem horas que tu é usado de noite e acorda atribulado de manhã. É por isso que quem Deus usa não consegue dormir, fica rodando na cama de um lado para o outro. Aí tu vai tomar remédio, é insônia. Vai tomar banho gelado, fica na televisão, não consigo dormir. É o que é isso, pastor? É ataque espiritual de quem Deus usa. Quem não é usado para nada, ronca até meio-dia, tem uma vida tranquila, fica tudo em paz. Agora quem Deus usa, o pau quebra mesmo, a pressão só vive cheia, a saúde está arrebentada. Tu toma Monjaro, tu vai para academia, tu toma remédio e nada muda. O que é isso? Só vai mudar se tu desistir. Agora se manter essa chamada, ai, pastor Gabelha, então eu vou morrer na pancada. Fica tranquilo, Paulo disse, e essa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de se revelar. Está chegando alguma... Meu Deus, olha a igreja viva aí. Eu sei que você está cansado, mas com uma boa mensagem não dá para ficar sentado. Pega a profecia aí. O que Deus tem contigo é mistério. Suporta! Você tem intimidade com alguém aí? Dá um abraço em quem está sentado do teu lado aí e diga para ele assim, ó: eu entendo, não é prova não, é peso de responsabilidade. Diga, essa guerra aí não é Deus que está te matando não, é o peso da chamada.
Diga para ele aí, diga, essas tribulações aí, essas brigas do nada, essa irritação na tua cabeça, é as batalhas que só por carregar o peso de responsabilidade. Fica tranquilo, filho, fica tranquila, sustenta até o final. Tu foi chamado para carregar Deus nos ombros. Tem gente que vem para o culto e não acontece nada. Tudo com você é difícil. Eu preciso começar a pregar ainda. Aleluia. Dá um grito aí, diga, já entendi. É peso nos ombros. Mas senta aí se você conseguir, porque vai ficar de pé daqui a pouco de novo. Pastor, então essas guerras são peso de responsabilidade? É por isso. Vamos lá. É por isso que Davi mandou botar a arca em cima de carro de 3 pessoas. Davi mandou botar a arca em cima do carro de? E Deus mandou alguma coisa? Ah, você sabe de Bíblia, vamos embora. Deus mandou botar alguma coisa? Por que Davi desobedeceu a Deus? É porque Davi entendeu que a subida é tão íngreme que Davi disse, não vai dar para subir levitas não. Coloca essa arca pesada em cima de animais, porque boi é animal de carga. Então, na subida, leva o peso. Só que vem cá, Deus é irresponsável? Não, é pergunta retórica. Eu já sei da resposta, eu quero ouvir a tua resposta, é proposital. Vamos lá, Deus tem algum problema psicológico? Deus é irresponsável? Não. Então, se Deus mandou botar no ombro de levita, em qualquer geografia, é para sustentar nos ombros. Ah, então Davi está errado por ter pena? Eu fui chamado para ter pena? Mas pastor, eu entendo Davi. A subida é muito alta, não dá para sustentar nos ombros. Mas Deus não é responsável. Se a subida é difícil, sustenta o difícil. É por isso que a gente desvia músicos, desvia pessoas, porque temos pena de ficar no culto depois que toca. Vai comer na hora da mensagem. Vai lá, você está com fome, vai comer na hora da pregação. Tocou o culto todo, para que ficar no culto até agora? É que você está com pena de quem Deus botou a arca nos ombros. Nossa, eu vi tua agenda, Gadelha, você está pregando 30 dias no mês. Coitado de você deve estar cansado. Tem pena de mim não, filho. Ué, pastor, por que não? Você está viajando o Brasil todo. É porque para carregar o que eu carrego, tem pena de mim não. Eu fui chamado para carregar peso nos ombros. E às vezes o meu peso é diferente do teu. Mas o cansaço é o mesmo. Pastor, mas tem gente que está pregando doente. Coitado porque está doente. Esse é o peso da arca que ele está carregando. E cadê Deus que bota peso em quem ele chama? Para de olhar para o peso e olha para a unção de quem está carregando. Ai, gente do céu. Como é que é, pastor? Não entendi. Olha para quem tu está com pena da correria. Olha para as unções e para as almas que ele ganha todo dia. Ai, coitadinho desse músico que toca o culto todo. Olha quando ele toca, como é que Deus desce. Nossa, coitado dos meus pastores que estão cansados. Olha como é que Deus está honrando a vida dos pastores que estão cansados. Para de olhar para o cansaço e ter pena de quem Deus botou a arca no ombro. Porque para carregar e para ter o que eu tenho, tem que sustentar o que eu estou sustentando. Não adianta querer muito de Deus e não querer carregar nada do que Ele põe para você. É uma certa hipocrisia pedir muito e carregar pouco. Não tenha pena de quem Deus usa. Sem dúvida. Honra, perfeitamente. Honra é diferente de pena. Você tem que orar. Não tem que ter pena.
Porque se você perguntar para essa pessoa que está com pena, tu queria entregar esse peso? Ele diria, para ter o que eu tenho de unção? Não, tá tudo bem. Para carregar o que Deus tem me dado, para sustentar essa igreja aqui, a vida dos teus pastores não pode estar perfeita. Porque se estiver só perfeita, eles relaxam. Tem que ter peso para sustentar esse número de membros. Para sustentar o nível de mensagem que eu tenho, para a oração que eu vivo, tem que passar algumas guerras na minha vida. Isso é bíblico? Ah, meu Deus do céu. A arca ficou na casa de Abinadab durante 20 e não aconteceu nada. A arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses e aconteceu tudo. É só para quem gosta. Qual é a diferença de ficar a mesma arca num lugar 20 anos e a mesma ficar 3 meses? É porque Obed-Edom botou a arca no lugar privilegiado. E disse, é um prazer ter esse peso de glória na minha casa. E Abinadab ficou com aquilo ali dizendo, é obrigação estar aqui, é obrigação fazer, é obrigação ser pastor, é obrigação cantar, é obrigação pregar, é obrigação estar tocando, é obrigação estar na liderança. Então se tu faz por obrigação e por pesar, tu vai passar muito tempo e não vai viver nada. Agora quando você fala, é um prazer ser pastor, é um prazer ser pregador, é um prazer ser ministro, é um prazer estar aqui, mas tu não está sofrendo por Cristo, é um prazer sofrer pela obra, mas tu não está chorando pela mensagem, é um prazer sofrer. Pastor, tu é masoquista, tu gosta de apanhar? Não, eu gosto de sorrir, eu não gosto de sorrir onde Deus não está. Agora eu prefiro apanhar onde Deus está do que sorrir onde o diabo está. O prazer que eu tenho é saber, essa tribulação é breve e passageira. O que está vindo aí é a glória da última casa sendo maior. Eu vou pregar para guerreiros aqui dentro. Alguém já selou a palavra aqui e eu vou profetizar. Eu estou pregando para alguém que faz a obra. Tua célula está pesada, então continua. A tua missão está pesada, então continua. A tua liderança está pesando, então continua. O difícil é se tivesse leve. Hoje conversávamos sobre fisiculturismo. Se pegarmos um peso e tiver leve, é porque está dando errado. O bom é aumentar a carga para os músculos sair. Isso também é ministério. Se está leve demais, não vai doer direito. Agora quando o pau quebra, a gente olha para cima e fala, a fofoca começou, mas Deus já garantiu a vitória. A luta chegou, é porque Deus está conosco. Tem alguém que pega a profecia aí, querido? Levante as tuas mãos e dá um grito. Dá um tapa na mão de alguém e diga, nunca mais chore pelo peso da responsabilidade. Tem gente que queria ter tua voz e não tem. Tem gente que queria ter tua oportunidade, mas não tem. E tu tá aí de nutelagem, chorando porque tá pesado o teu ombro. Tem gente que tá orando, Deus, como eu queria pastorear como eles. E você que tem essa unção tá assim, ó, eu vou desistir. Tem gente que sonha em ter teu talento. E você que tem, tá doido para desistir dele. Porque e disseram para tu que quanto mais dor é mais prova. E chegou um pregador bíblico para dizer que essas breves e momentâneas tribulação é só o prenúncio para o ano de milagre que você vai viver a partir de hoje. Você está comigo aí? Diga glória a Deus. Meu Deus, olha o que eu fiz aqui só para falar que os levitas voltaram para o templo. Meu Deus. Por isso que não termina nenhuma pregação. Vai. Vamos continuar. Acais mandou todo mundo embora. Ezequias falou assim, ó, sacerdote, levitas, santifique-se. Mas o que eu faço? Santifique suas mãos, santifique sua vida. E agora que vocês estão aptos a mexer na imundícia, quebra tudo. Calma aí, rei. Como é que é? Quebra tudo. Mas eu vou quebrar essas imagens, não era nem para estar aqui. E já que meu pai idolatrou o que não era para fazer,
quebra tudo e bota para fora. Porque na casa do meu Senhor, só quem brilha. Vou te dar um conselho, às vezes você demora para dar glória a Deus porque você fica pensando, que mensagem é essa? É um tipo de mensagem que você não vai escutar todo dia. Porque você vai desmificar, quebrando a idolatria de um culto e honrando quem tem que ser honrado no culto. Acais colocou as imagens de escultura toda pendurada, copiando o culto de fora. E o filho dele mais novo, porque a idade tem nada a ver com maturidade. Acais é velho, mas foi menino. Ezequias é novo, mas foi homem. Oh, Jesus. Por que ele foi homem? Para ter coragem para fazer o que o pai não fez. E o que o pai não fez? Botar para fora quem tem que botar. E o que ele botou? As imagens de escultura. Pronto, o sacerdote, o rei, está tudo pronto. O templo está lindo. Agora, paz, meus senhores. Ezequias falou, então a porta está aberta, o acesso voltou. O templo está limpo, podemos começar o culto? Ezequias falou, claro que não. Não é com porta aberta que se começa culto. Ainda faltam algumas coisas. Mas nós já limpamos o templo, não tem mais idolatria aqui dentro. Por isso mesmo. Já que meu pai botou muitos ídolos, meu pai cometeu um pecado grave. Qual? Ele tocou num instrumento que é intocável. Altar de incenso. O incensário é o lugar que sobe fumaça. Ambiente de adoração é entronizado no culto. E Deus desce no ambiente de adoração. Acais quebrou o altar de holocausto, de sacrifício, e em cima do altar, não perca isso aqui. Se a mídia puder colocar para mim, 2 Reis 18. Acais me coloca em cima do altar. No ambiente que pegava fogo, Acais me coloca a serpente de bronze. Pastor, eu não estava aqui ontem. Que serpente é essa? É a serpente do deserto, que Deus mandou Moisés fazer, criar, quando o povo que estava doente, picado pelas cobras, olhassem para a cobra de bronze, fossem curados. Capítulo 18, versículo 4. Só que o povo foi curado pela serpente de bronze, e depois que a cura chegou, começou a idolatrar a serpente de bronze. Aí Deus falou, não, ensina para eles que não é a serpente que é poderosa, eu que usei a serpente para curar vocês. Só que como o povo não vê Deus, mas vê a cobra, eles idolatraram a cobra e esqueceram de Deus. Aí quando o Acais tirou do altar o que pega fogo, já diz o livro de Levítico, Vaikra, Levítico 6,13. O fogo arderá. Vamos. O fogo arderá. Não é sobre o altar, é continuamente sobre o altar. Por que é continuamente? Porque o fogo do altar não se apaga. É o diurno e noturno. Você não pode olhar para o lado nem conversar. Sabe por quê? Porque o fogo do altar é acendido de manhã até a noite. Tira as cinzas, acende um fogo novo no altar e no noturno acende. De manhã, tira as cinzas, põe fogo novo, porque o culto do templo e o aceso do altar não se apaga. Acais, para acabar com o fogo do culto, tirou do altar o holocausto de 2,25 de altura, 2,25 de largura e de altura, tirou o altar de holocausto de em cima do altar, que pegava fogo, e não é só tirar, a Bíblia diz que ele quebrou os utensílios, destruiu o que é sagrado, e no lugar que pegava fogo, por favor, vocês me respeitam como profeta, vocês me admiram, e eu amo pregar aqui. Então continue orando pela minha vida, porque desceu uma profecia dura, mas eu te amo. Em cima do altar, tiraram o que pegava fogo, e Acais entronizou a serpente de bronze.
E o que é a serpente de bronze? Um instrumento que não faz nada, mas é idolatrado desde a época do deserto. E como é que era, pastor, em cima do altar a serpente? Uma estátua de metal, de bronze, grande, que recebeu o apelido de Neustã. Olha o nome dela aqui no texto. E removeu os altos. Ezequias pegou e falou assim, como é que se quebra tudo? Removeu os altos, quebrou as colunas, os postes ídolos, e fez em pedaço a serpente que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Lembra que eu falei que o pai quebrou o altar do incenso? Aí no lugar do altar que pegava fogo, o pai botou a serpente no altar. E o povo disse, então agora paramos de adorar e fazer subir a adoração para Deus e vamos adorar a serpente. Aí colocou em cima do altar a Neustã. Cobra em hebraico é Nahash, Nehush, Nehash. Agora, Neustã é Neu, Nahash, Stã, a grande cobra. Essa Neustã era um objeto que ficava parado, com a boca aberta, com os olhos brilhando, e no lugar que pegava fogo, agora está entronizado uma serpente. Pegou já, né? Culto de desviados. Qual é o culto de desviado? Parar de pegar fogo e dar oportunidade para a serpente. E aí, pastor? E aí que isso aqui é doloroso, é sério isso aqui. A serpente recebeu o púlpito e o altar que pega fogo foi escondido do altar. Vocês precisam ter oportunidade para rodar o Brasil. Para quê, pastor? Para turistar? Não, para saber como é que anda o evangelho no Brasil. Para que eu quero? Para valorizar a igreja que você congrega. E olha para mim que eu não gosto de assunto, eu honro os seus líderes. Eu não puxo sardinha para eles. O que eu falo aqui agora não é puxação de sardinha. Isso aqui é honraria. Vocês precisam conhecer as igrejas que o Brasil está andando por aí. Por que eu tenho que conhecer? Para começar a valorizar o tempo de casa que você tem. E para que você está dizendo isso? É porque hoje em dia trocaram dos nossos altares aquilo que pega fogo. E no lugar que pega fogo, colocaram uma serpente de boca aberta lá em cima. E para que, pastor, que eu quero andar? É para você saber como é que está o nível de culto do nosso Brasil. Hoje em dia batemos palma para a serpente no altar e desonramos quem pega fogo em cima dele. Eu sei que o diminuiu, glória a Deus, porque o povo está assim para mim. E é para me olhar desse jeito mesmo. Cobra, serpente, não tem espaço aqui em cima. Altar não é lugar de Neustã cantar. Altar não é lugar de Neustã pregar. Por que não, pastor? Porque altar que tem holocausto, serpente não fica. Pastor Gabriel, e serpente não fica por quê? Porque serpente só dá lugar para altar que não tem fogo. Altar que não tem fogo, serpente prega. Altar que não tem fogo, serpente canta. Altar que não tem fogo, serpente revela. E altar que tem fogo, serpente nem chega perto. Ezequias olhou e falou assim, já que essa cobra Neustã está viva até agora, Deus mandou quebrar e vocês gostam de idolatrar. Faz o seguinte, quem vai quebrar Neustã não são vocês não, quem vai quebrar a cobra sou eu. A Bíblia diz que Ezequias pegou a madeira, olhou para Neustã e disse, se os covardes te deixaram de pé, agora que eu sou rei, o pau vai quebrar na mentira. Pega Neustã e quebra Neustã no meio. O que é isso, pastor? A idolatria acabou, a revelação mentirosa acabou, a falta de Bíblia acabou, a verdade vai voltar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A Neustã está me olhando lá fora e dizendo, cala a boca, pregador, eu tô doido para entrar na Batista do Brasil e arrebentar esse povo. Aqui não, serpente, vai procurar outro lugar. Aqui a brasa está acesa. Eu entendo
entendo você que não dá glória. Tu queria ouvir uma revelação, não é? Tu queria ouvir uma chave de vitória. Cuidado, hein? Nem tudo que revela é Deus. Às vezes é cobra revelando, às vezes é cobra no mistério. Revelação que é de Deus tem brasa, tem Bíblia, tem Pentecoste. Faz o seguinte, quem acredita nisso aqui, sai da cadeira, dá um pulo pra cima e pisa na certeza. Segura a mão de quem está do teu lado, balança a mão dele aí e diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Acais acabou com sacrifício, Ezequias voltou com sacrifício. Vai voltar a adoração de volta. A apostasia acabou, o esfriamento acabou, a chama vai voltar a queimar. Levante as tuas mãos comigo. Vai voltar a orar, vai voltar a chama a queimar, vai voltar a arder no coração. Chega de apostasia. Essa igreja aqui não está viva para bombar em quatro paredes. O que Deus faz aqui dentro é para influenciar uma cidade. Então me escuta aí, Barreiras. A apostasia acabou de cair e as brasas começaram a ser reacendidas. Eu quero ouvir a igreja, eu quero ouvir a igreja. Quem sela essa palavra aí, influencia. Pega fogo agora. Acabou a Neustã, a serpente caiu. Há uma entidade que acabou de cair no centro dessa cidade agora. Eu estou arrepiado aqui. Enquanto eu estou pregando, Deus falou para mim: eu vou tomar 100 guerreiros aqui dentro que vão levantar a mão em intercessão. Uns vão marchar, outros vão correr, mas uma coisa eu sei: a serpente vai ser esmagada agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha o guerreiro entrando, olha os varões entrando, olha os vasos na terra. Racanacoma na terra e me candere, Ramanacoma na xandarábia. Olha a boca. Deus te levantou como intercessor dessa cidade. Levante as tuas mãos. Deus te levantou. A política da cidade vai ser abalada. Vai. Os vereadores e deputados vão ser abalados. O governo vai ser abalado. Levante a mão aí. Deus está tocando nas igrejas dessa cidade. Vai voltar a chama. Vai voltar o Pentecoste. Vai voltar o altar. Chega de frieza. Tem um demônio que está esfriando as igrejas dessa cidade. Deus acabou de falar para mim aqui. Essa entidade está caindo. Vai voltar os milagres. Paralítico vai levantar. Câncer vai ser expelido. Eu estou liberando. É tempo de avivamento e vai começar agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Pai. Vocês acham que eu estou brincando, né? Deixa Deus levantar os vasos aí. Deixa Deus acender os profetas. Fala para alguém do teu, diga: Neustã está caindo. Não, você está com medo aí, diga direito, diga: Neustã está caindo. Diga: as mentiras da Neustã estão caindo. Altar não é lugar de imagem para fazer enfeite. Altar é lugar de brasas que estão acesas. Ministério de louvor
Quando subir para cantar, seja uma brasa, não seja um enfeite. Músicos, quando tocarem, não seja apenas músicos, seja uma tocha. Obreiros que derem palavra ou pregarem aqui, não venha fazer número, venha ser uma tocha. Altar é lugar de brasas acesas. Só que agora você vai sentar, se você conseguir se assentar. Ei, na racheria. Tremina candela promanacei. Remanuro comanachanda. Remaro baracanda la machore mianda la manacandarabia. Remanadana na covina ceia. Reviandele pro paracandele comanai. Desceu profético aqui dentro, hein? Recananana na covina candala macheia. E Giovano chore me andele para candere. Rananana coma naché. Olha o que vai tomar conta dessa esquerda aqui, ó. Racatatari me cova na cheia. Olha os vasos na marcha aqui já, ó. Desceu profético aqui. O cansaço vai sair do teu corpo. A fraqueza vai sair dos teus ossos. Deus vai tomar 40 crentes aqui em mistérios. Eu quero ver os vasos ligados aqui na frente. Rinini come na candere coma na xandere, rananana, come na candarabia. Vai tomar porque tem livramento de morte aqui. Os caixões estão sendo fechados. Eliminaram o laço de morte, está sendo cortado agora. Os mistérios desceram aqui nesse janeiro profético. Ai, 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 come na terimi candere, rananana, come na candalabaia, titititititititata, ramana, coma. Quem não é batizado em línguas, ora em línguas estranhas agora. Quem é batizado aumenta o nível. Desceu profético aqui. Olha a casa tomada. Olha a casa tomada. Desceu profético. O profético desceu. Quem é pentecostal e acredita no que Deus tem, sai da terra. Sai da terra. Sai da terra. Entra no nível de mistério. Meu Pai, eu preciso encerrar. Esse espontâneo aí do ministério de dança é uma profecia. Deixa elas profetizarem do jeito que Deus chamou. A intercessão está ministrando, deixa o profético está aí. Meu Deus. Meu Deus, sem força, sem violência. É poder de Deus pela palavra. É poder de Deus pela Bíblia. Ai, meu Deus, é poder pela palavra. É poder pela mensagem. Escuta aqui para mim orar por você. Nego, segura o tecla para mim, para a gente estourar tudo aqui. Segura aí.
Lídia, coloca para mim Lucas capítulo 11. Você vai marchar lendo Bíblia. Você vai pular, chorar ouvindo mensagem. Lucas capítulo 11. Você vai ficar chocado onde eu vou tentar terminar aqui. Coloca para mim aí, coloca. Você tem até às 11, 12, 1 hora da manhã. Você vai viajar só 3. E aí emenda logo. Olha, é o seguinte, meu presidente, eu vou terminar e vou deixar a gente dar lugar junto aqui. Olha para mim aqui. Se você conseguir, porque não vai dar para segurar mais. Então olha para cá. Fale comigo assim, ó. Acais fechou a porta. Ezequias abriu. Acais quebrou o altar. Ezequias restaurou o fogo do altar. Falta a última, sim ou não? Sim. Qual é a última? Acais olhou para as tochas do templo e disse assim, ó: apague as tochas do templo. Ontem eu falei, eu repito para quem não veio. Segundo Crônicas capítulo 4, havia 5 menorás na esquerda, 5 menorás à direita. Então uma menorá tem 7 bocais. 10 menorás, 70 bocais. Que bocais é esse? Tochas. Porque para acender essas luzes, liga o interruptor. No Antigo Testamento não tinha fiação. Como é que se iluminava o ambiente? Acendendo fogo nas tochas. Então grite comigo assim, grita: 70 tochas. Não, você é bíblico. Então eu vou respeitar a sua inteligência. Fale comigo: 70 tochas foram apagadas por Acais. Pastor, então Acais apagou 70 tochas do templo? Apagou. E o templo? Porta fechada, sem fogo, sem luz. Tochas apagadas. Acais apagou as tochas. Mas vem Jesus. Lucas capítulo 10. Eu falei 11? Perdão, filho. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10. Pastor, fala logo. Não adianta eu falar. Se não provar, tu vai pular sem desconfiado. Agora quando eu te provar, tu vai mergulhar de cabeça. Grite comigo: 70 tochas apagadas. Segura essa, presidente, meus pastores. Lá vem Jesus e gritou: ah, então Acais apagou as tochas do templo? Aham. Quantas tochas? 70. Aí Jesus disse: então deixa eu chamar meu time para fazer missões. Como é que é o time de Jesus? Está aqui. E depois designou o Senhor outros e os enviou de 2 em 2 para que pudesse cada cidade lugar aonde estava para ir. Jesus olhou e falou assim, ó: vou mandar uma mensagem para Acais. Por que para Acais? Porque é uma denúncia profética. Acais apagou 70 tochas. E eu, Senhor, levanto 70 tochas. Ah, vocês ainda estão de pé ainda? Tá fraco? Que 70 é esse, pastor? É 70 tochas que tem perna, que tem boca, que tem braço e que tem boca. Qual é a diferença das tochas do Antigo Testamento? Segura, pega a palavra. É que a tocha do templo era a menorá que ficava na parede. Enquanto estava acesa, prestava. E a menorá apagada era só mobília. Porque menorá apagada só faz parte da beleza. Menorá acesa ilumina. Aí Jesus disse: eu não vou levantar tocha que fica parada na igreja. Eu vou levantar 70 tochas para ir nas cidades, para ir na faculdade, para ir no trabalho, para ir no colégio, para ir aonde você estiver. Eu estou levantando 70 tochas que não vai ficar parada na Batista, mas vai aonde pisar, iluminar o ambiente, iluminar. Cadê as 70 tochas aí? Tem aí?
Acabou a gadelha. Acabou o quê? Segura mais um pouquinho aí. Coloca o verso 17 para mim, para tu saber como é que tu vai ficar aí agora. Jesus falou assim, ó: a casa pagou 70, eu levanto 70. Aí foram os 70 fazer missões. Quando voltaram alegres e dizendo: mestre, eu não sabia que quando tu acende a gente, até os demônios obedecem a gente. Ah, pelo amor de Deus, você está devagar demais. Você está devagar demais. É por isso que demônio não te respeita. Tu não tem autoridade. Agora quem Jesus levanta, os demônios batem e continuam. Ah, peraí, tu tá de pé ainda e tá parado? Coloca o 19 pra mim aí, pra ver se alguém vai aguentar ficar parado. Coloca o 19. Aí Jesus falou assim, ó: tu tá preocupado que demônio obedeceu vocês? Fica tranquilo, vai ver coisa maior. E o que vamos ver? Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião. Pisa na Neustan agora, pisa. Pisa na Neustan agora, pisa. Pisa na Neustan agora, pisa. Taca aí, meu filho. Olha a Neustan sendo esmagada. As tochas vão pisar na cabeça da Neustan. Sai do chão. Pisa na Neustan. Deus está levantando as tochas. Eu quero 70. Eu quero 70. Eu quero 70. 70 obreiros. 70 pastores. 70 pregadores. 70 tochas. Pastor Adriano, Deus está levantando novos 70 aqui na igreja. Tem 70 obreiros, 70 pastores, 70 tochas que Deus vai levantar para aumentar o nível. Abraça quem está do teu lado aí. Abraça quem está dizendo: pega fogo comigo. Incendeia comigo. Incendeia comigo. Incendeia comigo. Incendeia comigo. Incendeia comigo. Incendeia comigo. Olha Deus levantando jovens. 70 profetas. Quem não é batizado, ora em línguas. Quem é batizado, fala em línguas. Ele me cantará cheia. Ele me